Estes são os Diálogos Luso-Atlânticos. Eu sou o professor Rui Badaró, estou junto com o Dr. João Massano e juntos conversaremos sobre política, direito e assuntos conexos a Brasil, Portugal e aos Diálogos Luso-Atlânticos. Tudo bem consigo, João? Tudo bem, Rui? Olá a todos para mais um podcast dos Diálogos Luso-Atlânticos. É sempre um gosto estar aqui neste diálogo luso-brasileiro a falar contigo, portanto, agora com um visual renovado, que é sempre bom. Portanto, vamos iniciar os nossos diálogos com a tua visão luso-brasileira do que consideras que foi relevante e que queres destacar, não que seja uma relevância a nível nacional, mas pelo menos uma relevância para nós enquanto advogados. O que é que achas que se poderá destacar aí do teu lado? Daqui, João, neste 12º diálogo de 2024, eu gostaria de trazer à tona o seguinte assunto. Este ano nós tivemos eleições dos conselhos seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil, vimos vários presidentes serem reconduzidos, portanto, reeleitos, e da mesma forma, vimos também na seccional paulista a eleição do Dr. Leonardo Sica e a eleição da professora, doutora Patrícia Vanzolini, atual presidente do nosso Conselho Seccional Paulista, à condição de conselheira federal. E isso abre margem à discussão, ainda que de maneira discreta, sutil, sobre o próximo presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que a partir de janeiro será discutido e, de maneira indireta, escolhido o próximo bastonário brasileiro. E surge a possibilidade, João, de pela primeira vez enxergarmos uma advogada, uma mulher, assumir o bastão de gestão da Ordem dos Advogados Brasileiros, portanto, do Conselho Federal de nossa OAB, o que é inédito, né, seria, né, inédito caso venha a ocorrer, e mostra uma possibilidade de mudança aí de perspectivas. Mas isso é apenas uma ilação, por enquanto, de minha parte, e era isso que eu gostaria de discutir, de trazer à tona para aqueles que nos acompanham, a possibilidade de termos uma bastonária aqui em nosso Conselho Federal, da Ordem dos Advogados do Brasil. De Qua- resto, tudo caminhando a contento. Vimos um processo eleitoral na OAB São Paulo diferente, porque pela primeira vez ele foi um processo eleitoral digital, eletrônico, que correu tudo em ordem, onde o advogado teve a facilidade de votar não mais presencialmente, enfrentando filas, mas acompanhando uma eleição eletrônica, o E que aumentou o número de participantes? aumentou sensivelmente o número de participantes, João, o que foram Em que percentagem? mais de 117 mil advogados paulistas votaram nesta eleição, o que representou um aumento de mais de 50% frente às eleições passadas. É Então, é muita um número gente. sensível, super sensível. Então, basicamente, era o que eu gostaria de trazer neste 12º episódio sobre as novidades daqui, deste lado do Atlântico. E queres destacar algum episódio, alguma situação da política nacional brasileira ou que tenhas, que Ah, possa ser assim relevante? meu querido amigo, o Brasil enfrenta uma situação bastante crítica neste momento, no apagar das luzes do ano de 2024, seja por conta do câmbio que praticamente estourou, com perspectivas aí de uma taxa de juros Selic que beirará o ano que vem perto de seus 15%, evidenciando a possibilidade real de uma inflação que poderá ser assustadora para o povo brasileiro. Se não bastasse isso, no apagar das luzes Estamos de a 2020, falar em que números de inflação? algo em torno já de 8% a 10%, João. Tá, com perspectivas de chegar a 12% ao longo do ano que vem. Então, isso são números estratosféricos frente ao que o Brasil viveu na última década.
Óbvio que nós tivemos pandemia, nós tivemos reflexos aí de todos os conflitos internacionais que vêm ocorrendo, mas é reflexo também da ingerência no sistema tributário. Mas no apagar das luzes, querendo ou não, deste ano nós tivemos a aprovação aí das medidas fiscais, né, no sentido de reduzir os gastos fiscais, ainda que com muitas alterações por parte do poder legislativo, o que mitigou ou mitigará, de certa maneira, o impacto real dessa redução de gastos para o governo brasileiro. Enfim, o cenário não parece muito positivo para o ano que vem, no caso do Brasil. Mas há de se observar que é, há dois pesos e duas medidas, né? Se de certa maneira nós enfrentaremos um período de austeridade por aqui, caso queiramos efetivamente nos esforçar para vencer esse cenário aí de inflação crescente. De outro lado, para aqueles que desejam aproveitar o momento, seja para especular, seja para investir no país, no sentido de aquisição de bens imóveis, o momento é extremamente propício por conta do câmbio. E isso já ficou claro com as investidas de chineses e outros estrangeiros na aquisição de terras no país nos últimos 6 meses, o que chama bastante a atenção. Então, este é o cenário do Brasil neste apagar das luzes de 2024. Bem, em Portugal, então, eu gostaria de salientar um facto, que foi a mudança de governo. Passámos de um governo do Partido Socialista, que durou muitos anos, para um governo que é um governo de coligação entre o Partido Social Democrata, o PSD, e o CDS-PP. Eu gostaria de salientar, não irei seguramente, nem devo fazê-lo, falar da política nacional e do que mudou. Houve muitas coisas que mudaram e, inclusivamente, fala-se que agora haverá uma situação de déficit. Há aqui uma certa polémica em Portugal que envolve candidaturas presidenciais e tudo, porque se fala que o governador do Banco de Portugal poderá vir a ser candidato presidencial e que, por isso, os alertas que ele lançou têm a ver com essa eventual candidatura. Portanto, porque ele veio dizer que há um risco de déficit em Portugal, o que é claramente uma grande diferença em relação aos anos anteriores, em que as contas certas foram uma das prioridades do anterior governo. Mas eu gostava de salientar muito o papel do Ministério da Justiça e a forma como o Ministério da Justiça tem alterado a postura em relação à advocacia. Pelo menos eu quero acreditar que estes sinais são positivos. Porquê? Porque tivemos a constituição de uma comissão para analisar o futuro da previdência dos advogados, uma comissão que se destina a verificar a atual situação da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores, a CEPAS, e que se destina a ver se o melhor caminho será uma integração da Caixa de Previdência da CEPAS na Segurança Social, ou se, pelo contrário, o melhor caminho será uma reformulação da Caixa de Previdência da CEPAS e a sua adaptação aos novos tempos. Teremos que aguardar, mas há uma coisa boa que é, neste caso, o Governo impôs um prazo para a apresentação de conclusões do grupo de trabalho, da Comissão, supostamente essas conclusões irão ser reveladas até ao final do primeiro semestre de 2025, o que me parece excelente, porque constituir comissões de trabalho sem qualquer timeline, sem qualquer data limite para a apresentação de conclusões, pode conduzir a um arrastar da Comissão e à não apresentação de conclusões. Por isso, saúdo e espero que seja positivo para todos nós, advogados, esta iniciativa do Governo e o facto do Governo pretender que haja uma solução, ou pelo menos a apresentação de conclusões pela Comissão, até ao verão. Depois teremos naturalmente que aguardar pelo que o Governo vai decidir, mas há uma coisa que é de salientar, que até uma deputada do Partido Socialista, numa recente audição parlamentar,
deu a entender que a questão da CEPAS não é uma questão muito pacífica entre os grupos parlamentares e que, eventualmente, até haveria uma discordância do Partido Socialista nesta matéria e que não se sabe muito bem para que lado o Partido Socialista irá pender, e é essencial, parece-me, a posição do Partido Socialista e dos restantes partidos com assento parlamentar para determinar o que venha a ser aprovado. Por isso é importante irmos analisando a situação e, naturalmente, esperar que os partidos políticos, quando tiverem que decidir sobre esta matéria, façam tomem essa decisão com base em critérios de responsabilidade e de justiça para todos aqueles que irão ser afetados por essa decisão. Por outro lado, queria também salientar que, finalmente, há um governo que apresentou uma atualização da tabela de honorários no âmbito do sistema de acesso ao direito, normalmente conhecido por apoio judiciário. E isso é claramente de saudar, porque antes do verão de 2024, o Ministério da Justiça fez saber que em setembro iria apresentar uma nova tabela, ou pelo menos uma tabela atualizada, e isso é claramente um grande passo e devemos saudar o Governo por isso, porque até agora ninguém tinha mexido nessa tabela e está há mais de 20 anos sem qualquer mexida e sem qualquer atualização, e por isso saúdo naturalmente a iniciativa do Governo ao propor e apresentar uma tabela finalmente. Vamos ver em que termos é que ela aparece, naturalmente. Ninguém sabe ainda, porque de facto a Ordem dos Advogados, apesar de ter conhecimento, nomeadamente o seu Conselho Geral, tem conhecimento da nova tabela proposta pelo Ministério da Justiça, mas, lamentavelmente, não dá a conhecer à classe para permitir a discussão dessa tabela e a apresentação de contributos pela classe relativamente à tabela, e tem mantido em grande secretismo a tabela que foi apresentada pelo Ministério da Justiça, o que me parece claramente de lamentar, porque a classe tem o direito de saber e de não haver, naturalmente, este esconder de finalmente ter aparecido uma tabela, mas infelizmente a classe não sabe o que é que está nessa tabela. Parece-me claramente de lamentar que não tenha sido dado conhecimento à classe da tabela que foi apresentada. Porque nós estamos perante uma negociação, como disse o Governo, aliás, o Governo apresentou uma tabela, vai naturalmente receber contributos, creio, mas naturalmente é uma tabela do Governo e o Governo é que fez essa apresentação, portanto vamos aguardar, vamos ver o que é que os próximos tempos nos dizem. Eu gostaria, naturalmente, que houvesse um debate da tabela e que a tabela fosse conhecida por aqueles que estão inscritos no sistema e pelos outros que poderão vir a querer inscrever-se, eventualmente, e de toda a advocacia que tem o direito de saber o que está em cima da mesa neste momento e, infelizmente, mais uma vez, o repito, não sabe o que é que está nessa tabela. Portanto, parece muito, muito triste que se continue a esconder dos advogados o que está e o que foi apresentado pelo Ministério da Justiça. João, Não permita-me sei. dois questionamentos. Primeiro, com relação aos mais de 20 anos sem atualização dessa tabela, o que imagino venha a impactar diretamente a atuação dos colegas que optem por atuar nessa linha. E se não bastasse, chamou-me muito a atenção o fato do Conselho Geral, ao participar dessas discussões aí, da proposta apresentada pelo Ministério da Justiça, não dar conta à classe, no sentido de que, sem um debate profícuo, sem que conheça o que efetivamente aqueles que já atuam especificamente nessa linha possam sugerir melhorias, possam mostrar as vicissitudes, as preocupações que enfrentam no dia a dia. E realmente é de se lamentar. E então, pergunto haverá a possibilidade de, ao longo dessas discussões, que isso venha a ocorrer, ou seja, que a classe tenha acesso a essa proposta de atualização das tabelas, ou você vê como realmente impossível? Não creio. Até agora, o Conselho Geral, e a proposta já foi apresentada há alguns meses, não divulgou essa tabela, não permitiu à classe pronunciar-se sobre ela.
por isso não creio que o faça agora, ainda para mais em período eleitoral, porque já estamos em período eleitoral. Não acredito que essa tabela venha a ser conhecida antes de ser considerada definitiva pelo governo, e aí não há alternativa, porque aí, a partir do momento em que o governo considere definitiva essa tabela, naturalmente haverá e será seguramente do conhecimento de todos, mas nesta fase em que aparentemente o governo ainda poderá receber um ou outro contributo, os advogados não o podem fazer porque não conhecem o teor dessa tabela, dessa Pois, atualização. parece-me uma situação bastante desoladora e um cenário, opinião do Rui frente a tudo que tenho lido e o que passaste, é uma situação despótica, infelizmente, para a classe. Pois bem, daqui, João, tem mais algum assunto específico que gostaria de trazer para nós nesse 12º episódio dos nossos diálogos? Eu não posso deixar de falar de um tema que naturalmente tem preocupado alguma advocacia que tem a ver com as eleições. Nós eh, fomos todos confrontados com o agendamento de umas eleições, com um prazo extremamente curto para preparar tudo, ou seja, fomos informados que iriam ser realizadas eleições no início deste mês de dezembro. E agora está a decorrer o prazo para apresentarmos as nossas listas e recolhermos as assinaturas necessárias para apresentar essas mesmas listas. Parece-me, com o devido respeito, e é muito à senhora Bastonário e ao seu Conselho Geral, que isto é uma manobra política que segue exemplos da política nacional, em que o partido que está no poder antecipa as eleições para procurar ganhar as eleições por força da vantagem que tem por encurtar o prazo dos adversários para se prepararem para essas eleições. Isto é uma manobra clássica, é algo que nós conhecemos da política nacional portuguesa e de vários outros países, em que os governos que estão no poder antecipam eleições para obter vantagens eleitorais. Este é o caso, porque ainda por cima não nos podemos esquecer que o prazo para a recolha das assinaturas e a apresentação de listas coincide e é coincidente parcialmente com o período das festividades. E toda a gente sabe que Natal e Ano Novo as pessoas não estão minimamente predispostas para pensar em eleições na ordem, porque ilegitimamente, obviamente, é um período de família, é um período em que as pessoas querem estar com as suas famílias e não querem, naturalmente, pensar em ordem dos advogados e em eleições e assinar propostas e integrar listas, porque têm direito ao seu descanso e o Natal e o Ano Novo, naturalmente, são aproveitados pelas pessoas para descansar. E isso, infelizmente, corta a possibilidade de quem não estava à espera para a realização destas eleições fazer a sua preparação. Isso é um João, facto, é tempo que é cortado. João, permita-me, para os colegas, advogados brasileiros que acompanham os nossos diálogos luso-atlânticos, eu gostaria que você brevemente explicasse o funcionamento do processo eleitoral de nossa classe, da advocacia, no caso, portuguesa, porque é de suma importância que o advogado brasileiro compreenda que a necessidade que, para se viabilizar a candidatura, é necessário colher aí assinaturas, um número X que você vai explicar para nós, e por um período de tempo determinado, para que só então essa candidatura seja viabilizada. É isso mesmo? É isso mesmo. Normalmente, e de acordo com o Estatuto, as eleições são realizadas em novembro. Em novembro, nas duas últimas semanas de novembro, e isso permite uma planificação. Aliás, há muitos candidatos, e nós sabemos, que começam a recolha das propostas e das assinaturas, das tais 500 assinaturas que são necessárias para concorrer aos órgãos nacionais, iniciam em janeiro, fevereiro, mas com calma, sem a pressão que temos agora de obter as assinaturas em pouco mais de, se tirarmos as festividades, pouco mais de 3 semanas, porque as festividades não nos permitem fazer grande recolha de assinaturas, como deves calcular. Portanto, as tais 500 assinaturas, normalmente as pessoas têm o tempo porque sabem que é em novembro e têm todo
o período anterior para fazer essa recolha, para pensar com calma as suas listas, para fazer os convites que entenderem fazer e, naturalmente, formular tudo de acordo com o que entendem. Agora, neste momento, as pessoas estão, quem quiser apresentar listas às próximas eleições, está numa corrida contra o tempo para conseguir cumprir os requisitos mínimos para a apresentação dessas candidaturas e dessas listas. E isso é um encurtar que me parece francamente atentatório da democracia e do livre princípio da democracia e do respeito pelos princípios democráticos, na medida em que o corte de tempo que houve é um corte de tempo completamente arrasador na preparação ponderada das listas e na recolha das assinaturas, porque, obviamente, uma coisa é fazer eleições em março, outra coisa é fazer em novembro. Portanto, não tem particularmente qualquer semelhança, porque sabendo nós e atendendo nós, mas o conceito de supervisão está em funções e o conceito de supervisão não é a justificação para estas eleições, nem pode ser, porque está em funções, foi designado pela senhora bastonária que optou pela sua designação direta e não por eleições. A partir do momento em que se vê a constituição desse órgão, naturalmente as pessoas pensam que se irá respeitar o triênio e que as eleições serão feitas de acordo com o estatuto. Mas pronto, eu não queria discutir a legalidade da convocatória, isso compete ao Conselho Superior que terá ou deverá fazer essa análise e aos tribunais, não é seguramente a mim que me compete fazer isso. Por outro lado, assistimos à utilização da máquina da ordem para fazer já a campanha e à contratação de uma agência de comunicação pela Ordem dos Advogados em outubro deste ano para preparar a campanha da senhora bastonária e do seu Conselho Geral. Pronto, é claro essa utilização, basta olhar para as redes sociais, basta ver a mensagem de Natal que foi difundida ontem pela senhora bastonária para ver que a mensagem de Natal é tudo menos uma mensagem de Natal e mais uma mensagem de campanha eleitoral e aproveitamento dessa comunicação natalícia para fazer campanha para as próximas eleições, naturalmente fundada na agência de comunicação que tem ao seu lado para tratar dessa campanha. É Parece-me óbvio. estarrecedor, meu estimado João Massano, estarrecedor o que você nos traz de informação e ao longo dos últimos dias, desde que ela apresentou, a senhora Bastonari apresentou esta antecipação das eleições, eu vi que diversos colegas advogados portugueses, inclusive renomados juristas da academia, se mostraram incomodados e apresentaram uma série de argumentos jurídicos com relação até mesmo a legalidade. Não será objeto nossa discussão nos diálogos neste momento, mas apenas para participar aqueles que acompanham os diálogos luso-atlânticos. Meu Certo? estimado amigo, tens mais alguma notícia bombástica? Porque praticamente do lado português trouxeste verdadeiras, no plural, hecatombes. Creio que neste momento não há mais nada que se possa acrescentar. Creio que, de facto, tudo o que aqui foi dito é preocupante e deve fazer-nos a todos refletir, mas para já penso que não devemos maçar mais quem nos assiste com estas temáticas e devemos, creio eu, a menos que tu queiras acrescentar algo aí do teu lado brasileiro, creio que por hoje este episódio estará terminado. Daqui é isso. Muito obrigado a todos que nos acompanharam ao longo deste ano de 2024. E este foi o 12º episódio dos Diálogos Luso-Atlânticos com o Dr. João Massano e, do lado brasileiro, comigo, Rui Badaró. Abraços a todos e até o próximo episódio.